Depois de pegar a estrada para ir ao casamento da ex-namorada, dois amigos se deparam com um motorista monstruoso que começa a persegui-los com seu Monster Truck assustador. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Monster Man de 2003, então preparem-se, é hora do recap! Em um velho depósito, um sujeito desconhecido está preso em uma cama e com uma faca afiada apontada para os seus olhos. No entanto, o indivíduo que o prendeu prefere usar outro método para atacá-lo e começa a girar uma manivela que aproxima um esmagador de ferro à cabeça de sua vítima. O sujeito entra em desespero, mas a criatura não se importa e apenas continua a girar a manivela. O ferro se aproxima até encostar no rosto da vítima, que grita por clemência, mas o criminoso continua a girar ao máximo, até que a cabeça do sujeito é completamente destruída. Longe dali, um jovem chamado Adam dirige o seu carro pela estrada em direção a um casamento. De repente, um indivíduo mascarado aparece no banco do carona e tenta atacá-lo, mas Adam imediatamente para o carro, dá uma cotovelada no sujeito e foge do veículo. Ao sair, ele tropeça no chão e o sujeito mascarado aparece, apontando um estilete para o jovem. No entanto, ao invés de atacá-lo, o homem retira a máscara e revela ser Harley, um amigo de Adam que tentou fazer uma brincadeira com ele. Irritado com isso, Adam ameaça deixar Harley no meio da estrada, mas antes que ele tranque o carro, seu amigo consegue entrar pela porta do passageiro. No caminho, Harley caçoa de Adam por estar indo ao casamento da ex-namorada, mesmo após ela ter se aproveitado dele enquanto estavam juntos. Adam tenta se justificar, mas de repente um carro de funerária, com as janelas escuras, fica lado a lado com eles e depois vai embora. Apesar desse evento estranho, os dois seguem viagem e continuam conversando sobre o passado. A conversa segue e Harley continua a tirar sarro do amigo, inclusive por ele anotar a quilometragem no caderno, levando sempre um lápis e um apontador. Porém, o assunto é interrompido quando os dois avistam o corpo de um gatinho no meio da estrada e Adam desvia para não acertá-lo. O mais estranho é que depois que eles passam, é mostrado que o gatinho foi colocado lá de propósito por um sujeito desconhecido. Não fosse tudo isso estranho bastante, mais uma situação bizarra ocorre na estrada, quando o Monster Truck aparece atrás do carro de Adam. Harley não consegue se conter e começa a provocar o motorista, mas em resposta, ele acelera o enorme caminhão e inicia uma perseguição na estrada. Adam pisa fundo no acelerador, mas o Monster Truck é mais rápido e começa a bater contra a traseira do seu carro. Os dois amigos entram em pânico e tudo só piora quando outro carro aparece na pista e eles são forçados a desviar para fora da estrada. Por sorte, o Monster Truck vai embora, mas o incidente deixou o carro de Adam com defeito e sem gasolina. Furioso, o jovem parte para cima de Harley e os dois começam a brigar. Porém, novamente, Adam fica em desvantagem e desiste da luta. Depois disso, os dois andam pela estrada para conseguir mais gasolina, só que Adam teme que o sujeito do Monster Truck queria realmente eliminá-los. Harley acha que é só paranoia do amigo, e eles deixam a discussão para depois, quando encontram um trailer no meio do campo. Chegando lá, não há ninguém por perto, e Harley aproveita para pegar a gasolina do veículo, mas o que nenhum deles percebe é que dentro do trailer está um corpo sem a cabeça. Além disso, em meio ao campo está desenhado um enorme pentagrama na areia. Minutos depois, a dupla retorna com combustível e segue pela estrada, até se depararem com uma bela garota que pede carona. Como era de se esperar, Harley insiste que eles a levem junto, porém Adam se recusa, pois não quer se atrasar para o casamento. Por fim, a dupla faz mais uma parada para abastecer e ir ao banheiro. Harley tira uma soneca no carro e Adam vai fazer as suas necessidades. No entanto, ele fica traumatizado ao ver o banheiro mais imundo que já encontrou na sua vida. Enquanto isso, por coincidência ou não, o mesmo Monster Truck que os perseguiu na estrada estaciona no posto. Ao sair, Adam vê o caminhão e se esconde rapidamente na cabine, mas o motorista entra logo em seguida e tenta forçar a porta para poder entrar. Adam não vê o sujeito, apenas suas botas pretas pela fresta do box e vai ficando cada vez mais nervoso. Finalmente, o motorista desiste e vai para
para outra cabine, porém entre eles há um buraco redondo na parede. O jovem tenta olhar pela abertura e o que vê é um homem com o rosto deformado, a boca costurada e um olho cego. Essa visão aterradora faz o jovem correr para fora do banheiro e ele encontra Harley, que havia despertado e estava em cima do Monster Truck. Não satisfeita em ter tirado sarro do motorista na estrada, Harley ainda faz suas necessidades dentro da cabine do caminhão, só para provocá-lo. Adam manda o seu amigo voltar antes que o perseguidor os veja, e eles partem com pressa para a estrada. Mais uma vez, os dois discutem por causa das atitudes de Harley, mas ele tenta acalmar o amigo, dizendo que o motorista não os viu no posto. Porém, ao olhar para o boneco de palhaço esmagado na antena do carro, ele enfim reconhece que foi longe demais e que o motorista sabe quem eles são. Mais tarde, os dois vão até uma pousada para passar a noite e descobrem pela TV sobre o corpo e o pentagrama ao redor do trailer. Essa notícia só deixa Adam mais nervoso, até que os dois enfim adormecem pelo cansaço desse longo dia. Minutos depois, o jovem acorda ao sentir algo estranho em sua mão. Ele vai ver o que é e, para o seu horror, ele percebe que estava tocando no corpo do gato que estava na estrada. Ele arremessa o pobre animal para longe e o gato vai parar em cima de Harley, que sonhava com um encontro romântico. O problema é que no sonho, ele estava prestes a beijar a garota, mas ao acordar, o demente percebe que estava beijando o corpo do gato sem vida. Os dois amigos saem desesperados do hotel, sem nem mesmo ter tempo de trocar de roupa, e partem pela estrada outra vez. Mais situações estranhas acontecem e, de repente, o pneu do carro fura no meio do caminho. Adam precisa trocá-lo quanto antes, mas Harley não tem coragem de sair do carro depois do que houve. Entretanto, ele logo muda de ideia quando alguém se levanta do banco do passageiro, deixando os dois muito assustados. Porém, quem estava no banco era a mesma garota que pediu carona na estrada, chamada Sarah. Os dois amigos decidem levá-la junto e ela adormece durante todo o percurso. Na manhã seguinte, Harley diz que achou Sarah muito bonita e que quer ficar com ela, mas Adam acha isso inapropriado e os dois voltam a discutir. Por causa disso, Adam perde o controle na estrada, o que faz o carro balançar de um lado para o outro. Nisso, Sarah acorda e repreende ambos por essa atitude imatura. Ela havia escutado toda a conversa e ameaça ir embora e pegar outra carona, mas os dois pedem desculpas e insistem para que ela volte. A garota aceita as desculpas e diz ter gostado deles, mas para acabar com as discussões, ela testa qual deles beija melhor. Depois do teste, ela escolhe Adam e assim o trio segue sua viagem. Minutos depois, eles param para descansar e Adam tenta se aproximar mais de Sarah, enquanto Harley dorme dentro do carro. A garota demonstra ter gostado dele e diz ter feito aquele teste do beijo para dar uma lição em Harley, que sempre colocava o amigo para baixo. A garota decide dar mais uma lição nele, e enquanto Harley dorme, ela pega uma caneta e escreve uma palavra ofensiva bem no meio da sua testa. Depois dessa brincadeira, os três param em um bar e se divertem tomando uns drinks, com exceção de Adam, que pede um copo de leite. Durante a conversa, o jovem percebe algo estranho entre os sujeitos que estão no bar. Todos eles tiveram seu braço ou perna cortados, e ele teme que isso tenha alguma relação com o sujeito do Monster Truck. Logo em seguida, o indivíduo vai até a mesa deles e chama Sarah para uma dança. A garota se recusa, mas o sujeito é insistente, e então Adam tenta se mostrar corajoso na frente dela e o manda ir embora. Porém, o que ele recebe por isso é uma cotovelada no peito e cai no chão, todo dolorido. Sarah não gosta nem um pouco disso e dá um chute certeiro no demente em suas partes baixas. Após essa confusão, os três vão dormir em uma pousada, com Harley indo para o quarto sozinho, enquanto Adam e Sarah vão para o outro. Lá, a garota ajuda Adam a cuidar do seu ferimento e diz ter ficado impressionada com a coragem dele no bar. O jovem revela que mesmo indo para o casamento de sua ex, ele se afeiçoou muito a Sarah. O sentimento é correspondido
correspondido e os dois enfim têm um momento romântico sem Harley pra atrapalhar. Algum tempo depois, o casal curte o resto da noite, até que eles escutam gritos desesperados vindos do lado de fora. Sarah corre pra ver o que está acontecendo, seguida de Adam e Harley. Ao chegarem lá, os três encontram o mesmo sujeito que arrumou briga no bar, gritando e se arrastando no chão. Nesse instante, o Monster Truck surge novamente e o carro passa com suas rodas enormes por cima das pernas do sujeito, deixando-as destruídas. Não satisfeito em fazer isso, o motorista dá a volta com o caminhão e segue na direção da vítima, mas dessa vez ele passa com as rodas pela cabeça dele. Depois dessa cena de horror, o trio foge dali e na manhã seguinte, eles avisam tudo para as autoridades locais. No entanto, quando os policiais chegam lá, eles não encontram o corpo da vítima e muito menos o criminoso. O xerife fica furioso ao achar que os três fizeram um trote e os manda ir embora dali, antes que ele os prenda por isso. O grupo então segue em frente pela estrada, mas Adam erra o caminho e eles vão parar no meio de uma floresta. Enquanto ele olha pelo mapa, um dos sujeitos do bar aparece na janela e avisa para eles não ficarem parados naquela região. Além disso, ele mostra que no capô do carro foi escrito uma mensagem de sangue que diz: "Vocês serão os próximos". O sujeito desconfia que quem fez isso foi o mesmo que cortou seu braço e que pelas redondezas ele é conhecido como um demônio por causa do seu rosto deformado. O trio logo entende que ele está falando do sujeito do Monster Truck e partem para bem longe da floresta. Eles enfim chegam até uma cidade, porém o carro está ficando sem gasolina e no caminho eles veem vários espantalhos bizarros em frente às casas. Mesmo assim, o único jeito é seguir em frente e eles param em uma velha cabana que fica em frente a um lago. Lá os três aproveitam para comer alguma coisa. Enquanto Sarah vai buscar o pedido, Harley aproveita para pedir desculpas pela forma como agiu com Adam. O amigo aceita as desculpas e a garota logo traz a comida deles para a mesa. Porém, quando Adam dá a primeira garfada, ele sente algo estranho na comida, como se fosse um enorme fio de cabelo. Depois de retirá-lo da boca, ele percebe que o prato que pediu é, na verdade, feito com partes humanas e todos correm de volta para o carro. Adam acelera o máximo que pode para sair daquela cidade, mas Harley se assusta ao ver o corpo da vítima da noite anterior, bem ao seu lado no banco de trás. Adam para o carro e todos ficam chocados com isso, só que tudo piora quando segundos depois, a criatura aparece em seu caminhão monstro. Adam acelera em meio à estrada, porém o Monster Truck está cada vez mais próximo de alcançá-lo. Adam continua a se concentrar nas curvas para não capotar o carro. Para o azar de Harley, a cada desvio que o seu amigo faz com o carro, ele é arremessado contra o corpo sinistro ao seu lado. A perseguição continua e o caminhão começa a se chocar com a traseira do carro de Adam, que não tem como ir mais rápido. O vilão continua a empurrá-los até que o carro do grupo desvia para outra estrada. Os amigos seguem por esse caminho e chegam até uma fazenda abandonada, porém o carro para de funcionar. Adam tenta dar a partida de todo jeito, só que o Monster Truck aparece ao seu lado e se prepara para avançar com tudo contra os três jovens. Sarah fica em pânico e insiste para que Adam ligue o carro agora, mas nada adianta. Vendo que não há mais tempo, a garota corre para fora do veículo, seguida de Adam, que diz para Harley fazer o mesmo. Entretanto, Harley estava preso por causa do corpo pesado acima dele e não consegue sair. Então, o Monster Truck salta por cima do carro e o esmaga completamente. Adam corre para ajudar o seu amigo e, por sorte, o corpo evitou que ele fosse amassado. Com a ajuda de Sarah, ele tenta puxá-lo para fora, mas o teto esmagado do carro o impede de sair. Ao mesmo tempo, a criatura dá a volta com seu caminhão e parte em direção ao carro para terminar o serviço. Sarah rapidamente usa o máximo de força para afastar o corpo de cima de Harley e assim ele possa sair do carro mais facilmente. Depois de muito esforço, ela e Adam conseguem puxar o seu amigo para longe do veículo, segundos antes dele ser amassado pelo Monster Truck. No entanto, não há tempo para comemorar, pois a criatura avança com seu caminhão na direção deles.
Os três correm em direção a um morro e conseguem subir, deixando o caminhão para trás. Após isso, eles partem até uma floresta e acreditam estarem seguros, mas logo depois, o vilão aparece e arremessa Harley contra uma árvore, o deixando desacordado. Em seguida, ele avança em direção ao casal e Adam pede para que Sarah fuja para longe dali. Ao ver o seu amigo aparentemente sem vida, Adam se enfurece e tenta enfrentar o criminoso, porém ele não tem força suficiente e é obrigado a fugir. Nesse mesmo instante, Sarah corre pela floresta, mas é capturada pelo vilão. Adam vai atrás dela e encontra a criatura em uma fazenda, com os gritos de Sarah sendo ouvidos por todo o local. O garoto reúne a coragem que lhe resta, pega uma pá que encontra no local e entra em uma das casas à procura da garota. Lá dentro ele vê vários pentagramas desenhados na parede e um corpo destruído em cima da cama. De repente, o corpo abre os olhos e começa a gritar chamando por seu irmão Bob, que é ninguém menos que a criatura. Adam corre para longe dali e entra em um quarto, onde enfim encontra Sarah, que estava amarrada em uma cadeira. Ele a ajuda a se soltar dali, porém o vilão ouve os gritos e corre em direção ao casal. Adam rapidamente procura por outra saída, só que todas as janelas estão bloqueadas. O jovem pede que Sarah lhe dê a pá para que ele tente abri-las, porém a garota ri de maneira macabra e golpeia Adam na cabeça. Minutos depois ele acorda em cima de uma cama de ferro, com Sarah girando a manivela do esmagador contra a cabeça de Adam. Depois disso, o corpo destruído de nome Fred explica toda a história. Ele diz que Bob e Sarah são seus irmãos e que um dia Bob passou por cima dele sem querer com seu caminhão. O acidente fez Bob perder o controle do veículo e acabou batendo em uma árvore, sendo arremessado pelo para-brisa. Depois desse acidente, Sarah costurou o rosto de Bob, o deixando deformado, enquanto Fred foi revivido por magia das trevas. Além disso, para reconstruir o seu corpo, eles precisavam remover pedaços de pessoas ainda vivas para colocá-las no corpo destruído de Fred. No entanto, Sarah aprendeu uma nova magia e irá transferir a alma de Fred para o corpo de Adam, sendo essa a razão para ela ter atraído o jovem nessa armadilha. A garota então se prepara para concluir o ritual, rasgando as roupas de Adam e em seguida pegando uma enorme faca. O jovem tenta pegar discretamente o canivete que carrega no bolso, porém Sarah percebe o que ele estava fazendo e arremessa o canivete para longe. Enfim, a vilã se prepara para dar o golpe final, porém Adam ainda tinha outra carta na manga. Em sua outra mão estava o seu apontador e com a ajuda da lâmina ele consegue cortar a corda que prendia sua mão. Em seguida, ele o usa para desferir um golpe certeiro no pescoço de Sarah, que começa a sangrar rapidamente. Bob corre para ajudá-la, mas a garota morre devido ao ferimento, o que deixa a criatura furiosa. Ele avança para atacar o jovem, mas ele consegue se soltar e, munido de uma coragem que nunca sentiu antes, ele pega o seu lápis e enfia no olho de Bob. Mesmo ferido, o vilão tenta atacar Adam e aponta sua faca contra ele. Junto a isso, Fred consegue se levantar da cama, pega um bisturi e parte para finalizar Adam. Se vendo cercado pelos dois vilões, o rapaz o surpreende com uma cabeçada em Bob, que faz o lápis entrar ainda mais fundo em seu olho, e logo depois usa a faca dele para acertar Fred e cortá-lo ao meio. Com os dois irmãos feridos, Adam aproveita para fugir dali, mas Bob trancou as portas e ainda engole a chave. O vilão está sem enxergar, mas continua a perseguir Adam, enquanto Fred, que ainda está vivo, agarra a perna de Adam e o derruba no chão. O rapaz se levanta, porém a queda o fez cair de nariz e ele começa a sangrar. Bob consegue sentir a presença dele pelo sangue. No entanto, Adam decide usar isso ao seu favor e cria um rastro para que Bob o siga. Ele o leva em direção à saída, onde há uma enorme navalha presa na porta. Adam coloca o máximo de sangue possível nessa navalha para atrair Bob, que vai com tudo na direção do rastro para atacar o rapaz. Porém, ele é atingido pela navalha na porta e logo depois Adam pega o seu canivete, atacando o vilão e o finalizando com um último golpe. Graças a isso, ele consegue fugir da cabana e tenta se recompor dos seus ferimentos.
amigos. No entanto, Bob ainda está vivo e aparece atrás dele, armado com sua faca. Adam está prestes a ser finalizado por Bob, mas ao seu lado surge um Monster Truck que passa por cima do demente. Adam fica com medo de que seja mais um monstro, porém de dentro do caminhão surge Harley, que havia sobrevivido ao ataque da floresta. Agora com o Monster Truck em mãos, Adam toma o controle do veículo e o usa para esmagar Bob durante a noite. Na manhã seguinte, o perigo já havia passado e Harley parabeniza Adam por ter se tornado uma pessoa mais corajosa. Adam retribui dizendo que Harley o ajudou nisso e decide não ir mais ao casamento de sua ex-namorada. Então, com seu novo carro insano, Adam e Harley pegam a estrada mais uma vez, sem saber que Bob e Fred ainda estão vivos e dispostos a se vingar dos dois amigos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se fossem perseguidos por um Monster Truck assustador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!